Prezados companheiros de doutrina espírita, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês através do vídeo, dando continuidade ao nosso assunto anterior, comunicação dos espíritos. Nós prometemos e estamos voltando para trazer para vocês as informações que se seguem. E como o assunto é comunicação dos espíritos, nem tudo Jesus pôde dizer. Nem tudo também foi estudado com profundidade de Jesus até o século XVII. Nem tudo. Mas tem uma profecia de Jesus, que foi João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Diz Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ora, meus queridos amigos, essa promessa é de Jesus. Não é uma promessa de qualquer outro, pessoa qualquer. E ele, porque de tanta coisa que ele tinha que falar para a humanidade, não ia entender. É tanto que no próximo, da sequência dos nossos contatos, eu vou trazer outro assunto também que abalou a época. Então, meus queridos amigos, a partir daquele momento, nós pulamos para 31 de março de 1848, em Hydesville, Estados Unidos. Ali existia uma família chamada Sr. Fox, que morava num prédio que eles alugaram, mal assombrado, segundo todas as pessoas que moravam naquela região, e ninguém queria alugar, mas ele conseguiu alugar um preço razoável e foi morar com as suas duas filhas. Acontece que à noite, a segunda noite que eles estavam naquele prédio, aconteceram os primeiros fatos que chamaram a atenção da família, porque o prédio era chamado mal assombrado. Eram pisadas, eram móveis que se movimentavam, eram portas que se abriam e fechavam, e o Sr. Fox, verificando que aquilo era alguma coisa sobrenatural, correu para chamar um padre para vir benzer a casa, e veio. E o padre, depois de um ritual, uma cerimônia, para afastar aquilo que estava acontecendo, não conseguiu. Por quê? As coisas que ele levava em suas mãos para celebrar aquele acontecimento voaram das suas mãos e foram jogadas à distância, e o padre foi embora. A seguir, o homem, muito ainda, sem saber o rumo que tomar, procurou um pastor protestante. Ele também, depois de ler a Bíblia, depois de dizer palavras para afastar o diabo daquela casa, também ele viu a sua Bíblia sair voando de casa fora. E ele correu e foi embora. Mas as filhas do Sr. Fox não tinham outra saída. Começaram a conversar com os espíritos através de perguntas e respostas, já que eles caminhavam, eles abriam as portas, e dali elas conseguiram tirar informação de que aquilo era provocada por uma alma, a alma de uma pessoa que havia morrido ali, assassinada, que era um mascate, que ele fora sepultado na sala daquela casa. Eles quebraram a parede e encontraram o cadáver. Eram os primeiros sinais da intervenção do mundo espiritual sobre os homens terrenos, e não era o diabo, porque tanto que o Espírito se comunicou e deu todas as suas referências. Dali nós pulamos para a França. A França, por sua vez, era o iluminismo naquela época, em grande escala. Os maiores músicos, os maiores pessoas da ciência estavam residindo em Paris. Era a cidade da luz, que era conhecida. E, como tal, tinha lá várias pessoas de renome, entre eles Leão Hipólito Denis Rivail. Tinha o senhor Fortier, que era magnetizador, também muito conhecido na França. E nesta época começaram a desabrochar reuniões e mais reuniões
na periferia de Paris, em que se fazia uma brincadeira de conversar com as mesas como passatempo de fim de dia entre as famílias. No fim de tarde, depois que passava aquele momento, aqueles espetáculos, eles iam naturalmente se alimentarem. E dali, o senhor Fortier, impressionado com aqueles fatos, veio convidar o professor Rivail para participar de uma reunião e lhe dar as conclusões tudo aquilo, para ver se ele poderia aceitar ou não. E naquela hora, o professor Rivail disse para o grande Fortier: se você me provar que uma mesa que não tem cérebro e nervos para sentir possa falar com as pessoas, eu irei. E não disse mais nada e não trocou mais nenhuma referência com o seu amigo. Mas Fortier continuou. Um mês de insistência e o professor disse: bom, eu vou logo atender esse meu amigo, porque senão não vai me deixar em paz. E foi essa de uma reunião. Sentou-se na última fila, porque no meio daquela brincadeira ele ia cair fora, que ele ia ficar perdendo seu tempo, vendo pessoas conversar com uma mesa de madeira, dizendo que a mesa falava. Mas prestou atenção e verificou que aqueles fatos que estavam ocorrendo ali mereciam uma atenção melhor de sua parte. Foi embora, chegou na sua casa, preparou um alfabeto, trouxe na reunião seguinte, sentou-se na primeira fila para poder, então, satisfazer não só a sua curiosidade, mas o seu grande princípio de investigação. Quando começou os trabalhos, que a mesa levitou, ele correu e passou a mão por baixo. Não encontrou nada. Passou a mão por cima da mesa, também não existia nem uma fita puxando a mesa. E aquilo, cada vez mais, o professor começou a ficar empolgado com tudo aquilo. E ficou calado, voltou para sua casa e na reunião seguinte pediu permissão para conversar com aqueles objetos que se movimentavam, que era a mesa, as mesas falantes, como era conhecido na época. E dali ele conseguiu, através de perguntas e respostas, de espíritos e mais espíritos que haviam vivido na Terra e tinham passado por vários processos, digamos assim, de provações, de fome, se tinham sido assassinados, doentes mentais, outros viciados em bebidas. Então, cada um tinha um ponto para explicar das suas atitudes naquele local. E dali, entre as suas perguntas e respostas, ele formulou o primeiro livro, com 518 perguntas e respostas, e ele chegou a perguntar aos espíritos: que nome eu coloco? Os espíritos: o livro é seu? Eu disse: não. Então, Livro dos Espíritos. Ele colocou a palavra Livro dos Espíritos, porque os próprios espíritos, se não é seu, então é de alguém. Então essa edição mexeu muito com todas as pessoas da França, com todos os intelectuais, os religiosos. Trouxe uma visão que muitos foram pesquisar, outros saíram mangando, zombando, que um professor como Rivail, um homem que modificou o ensino francês, da educação francesa, se deixava agora envolver-se por fenômenos inexplicados. Ora, então, ele não ligou, continuou suas investigações e dentro das investigações, das perguntas e respostas, conseguiu, através de novas perguntas, lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos com 1019 perguntas e respostas. Agora sim, com mais assuntos, mais, digamos assim, trocado a miúdo entre ele e aqueles entidades que ali estavam trazendo os seus assuntos. Naquele momento, quando ele lançou o Livro dos Espíritos na França, 18 de abril de 1857, ele gritava aos quatro ventos: descobrimos um outro mundo habitado, o mundo espiritual, para onde vão as almas daqueles que passam pela terra e morrem. Ora, meus queridos amigos, isso trouxe para a humanidade, muitos ficaram felizes, porque a morte não era o fim. E, de acordo com o que o professor Rivail apresentou naquele momento,
existiam lugares em que essas almas podiam ficar, e não eternamente como as outras religiões pregavam, que elas passavam temporada, depois conseguiam adquirir conhecimentos e alguma compreensão e voltavam ao mundo em uma nova reencarnação, dando progresso a tudo aquilo que elas haviam estudado agora com outra visão. Então, começou então a aparecer centros e mais centros espíritas em toda a periferia da França, recebendo a comunicação dos espíritos. E é claro que eu não vou agora dissecar para vocês toda a codificação, mas, em poucas palavras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Agendas e obras póstumas. E o que é o Espiritismo? Foram obras lançadas pelo senhor Kardec na formação da codificação. Então, como o assunto é vasto, eu fico agradecido que vocês tenham nos escutado até o presente momento, que vamos dar continuidade num terceiro programa, ainda sobre o mesmo assunto, comunicação dos espíritos, agora trazendo nomes e mais de pessoas renomadas que estudaram e que apresentaram vários livros até hoje, confirmando tudo isso que acabamos de falar do senhor Hipólito Denizado Rivail, Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, paz e saúde.